tarde, amigos de Moçambique, Portugal e de Angola. E bom dia para os nossos amigos do Brasil, porque agora são exatamente 11 horas e 5 minutos no Brasil. Sejam todos bem-vindos e acredito que há muita gente aqui que já estava aqui à espera da live. E imensas desculpas mesmo pela demora, foram 5 minutos aqui de atrasos, porque tentávamos aqui organizar a questão da internet e tal, e não é assim tão fácil. Sejam bem-vindos mais uma vez e nós temos aqui hoje um amigo especial, um amigo de um outro continente que está mesmo distante, separa-nos assim, temos que atravessar mares e tal para poder chegar onde ele está, mas felizmente a tecnologia está aqui para poder facilitar isso e temos algo em comum, a astronomia. O nosso amigo, o nosso convidado especial, ele é de Portugal, sim, e vai conversar conosco, vai partilhar a sua experiência sobre aquilo que ele já fez, algumas curiosidades e também vai poder saber alguma coisa, colher alguma informação de nós cá do outro lado, de Moçambique. Desde já vou poder aqui adicionar o nosso amigo. Seja bem-vindo, Miguel Gonçalves. Olá, viva, boa tarde, Edson, e a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir um bocadinho por todo o mundo. É um prazer enorme poder termos esta conversa intercontinental, mas temos sempre as estrelas para nos guiarem e que são a nossa paixão comum. Estrelas, planetas, cometas, enfim, tudo aquilo que está à volta do nosso planeta e que tanto nos une. E também, obviamente, a comunicação e a divulgação científica. Portanto, é um prazer enorme estar aqui e tenho muitas curiosidades sobre o trabalho do Edson e o que é a astronomia em Moçambique, o que é a ciência de maneira geral em Moçambique. Muito obrigado, boa tarde e como já desejei aqui as boas-vindas e bom, também tenho muitas curiosidades para poder saber o que é a astronomia em Portugal, como é que tem sido, a que nível estão mesmo, as atividades que têm realizado. Eu vou pedir aqui para que o nosso amigo Miguel faça uma breve introdução, por favor, para o pessoal aqui poder saber quem é o Miguel e o que é que faz, porque estamos todos curiosos. Bom, o Miguel é um jovem de 43 anos e que entrou em 96 no curso de Astronomia, aqui na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O curso de Astronomia tinha um nome curioso, chamado Física e Matemática Aplicada, ramo interdisciplinar de Astronomia, e foi seguir a paixão que eu já tinha desde pequeno, porque tive a sorte e o privilégio de ter uma família e ter uns pais que me levavam todos os fins de semana à aldeia onde nasceu o meu pai, no interior de Portugal, no concelho de Proença Nova, e eu pura e simplesmente deliciava-me com aquele céu estrelado, com muito pouca poluição luminosa, e foi, portanto, essa aldeia que me levou para o curso de Astronomia em 96. Mas mesmo antes de 96, a minha paixão para além da astronomia, para além da componente científica, digamos assim, o bichinho da comunicação, o bichinho da divulgação da astronomia já estava bem presente. Aliás, eu lembro-me lembro perfeitamente quando foi a primeira vez que eu tive uma plateia, digamos assim, à minha frente para falar sobre o cosmos, foi a 10 de maio de 1994. E para mim é muito fácil decorar esse dia e esse ano, porque foi o dia do meu aniversário, foi o dia em que fiz 16 anos, e em que, portanto, a minha mãe, foi professora do ensino primário, do primeiro ciclo, sabendo ela do meu interesse por astronomia, desafiou-me para levar um bocadinho sobre aquilo que eu sabia, na altura, sobre o cosmos, sobre a astronomia, aos alunos dela. E, portanto, nasceu aí esse bichinho pela comunicação. Eu, entretanto, entrei no curso, não terminei o curso por 3 disciplinas, faço sempre questão de dizer isso para referir, também para impedir as pessoas que me tratem por doutor quando não sou, isso é uma praga que nós temos aqui em Portugal com a questão do doutor.
porque, no fundo, o que eu queria seguir era mesmo comunicação de ciência, a área da divulgação científica, e em 96, quando eu entrei no curso de astronomia, essa área era praticamente desconhecida, não existia enquanto seguimento académico, digamos assim. Mas eu nunca deixei de fazer comunicação e divulgação da astronomia. Quando entrei na faculdade, eu e mais alguns amigos e colegas do curso fundámos um grupo, um clube, uma organização que fazia precisamente isso, e trazia, levava a astronomia a escolas, a institutos superiores, a quem nos convidasse um bocadinho por todo o país. O grupo chamava-se GIRA, Grupo de Informação e Recreação Astronómica, e, portanto, devo muito também a muitas dessas horas e iniciativas que fiz com esses meus amigos do GIRA e que me ajudaram também a ser, espero eu, melhor comunicador do que aquilo que eu fui precisamente no início. Depois, a minha vida em termos profissionais também continuou, apesar de estar sempre ligado à comunicação de ciência. Eu trabalhei no Planetário do Porto, na Biblioteca do Centro de Astrofísica, tive uma passagem também pelo mundo dos livros, aqui em Portugal, no mundo editorial e no mundo livreiro, e desde 2011, desde o final de 2011, portanto faz este ano uma década, faz este ano 10 anos, que eu apresento o programa, a rubrica A Última Fronteira, na RTP, portanto, nos canais da RTP, RTP1, RTP3, RTP Internacional e RTP África, e, portanto, fico também muito contente por ver um bocadinho de astronomia a ser partilhado via televisão, um bocadinho por todo o mundo e, nomeadamente, para a África, do qual até tenho recebido cada vez mais mensagens e que me enchem o coração. Portanto, este é um resumo daquilo que tem sido a minha vida nos meus últimos anos, e como facilmente se percebe, quer eu, quer o Edson, temos aqui muitos pontos em comum. Sim, sim, é verdade. Pois, e a astronomia é algo incrível, assim, que une as pessoas mesmo na distância, né? O exemplo concreto somos nós agora. Bom, é interessante, gostei muito da sua introdução. Por acaso, eu não sabia algumas coisas que falou aqui interessantes, não é? E pronto, agora podemos ir às questões, né? Eu acho que podemos ir às questões. Uma Sim, das coisas interessantes eu que tenho eu desde já gostei. uma questão para o Edson, que é tentar perceber o Edson, o trabalho que faz também na astronomia em Moçambique, porque como nós temos aqui certamente pessoas a ver-nos em Portugal, também não conhecem o Edson e também não sabem o trabalho que o Edson faz, portanto talvez fosse interessante agora o Edson também fazer uma pequena apresentação daquilo, quem é o Edson e o que é que faz pela astronomia em Moçambique. Uau, a falar de mim é um pouco complicado, mas ok. O meu nome é Edson Domingos Gexen, ou simplesmente Edson Gexen, que é o meu primeiro nome e o sobrenome. Um, eu tenho 24 anos de idade e faço a divulgação científica em Moçambique. Eu sou moçambicano. E na divulgação científica eu tenho realizado algumas atividades como presenciais e online. Por acaso, pela chegada da pandemia, acabei ficando apenas com atividades online, que é pelo YouTube e pelo Facebook. E ontem, felizmente, nós começamos, aliás, demos o retorno às atividades presenciais, porque a situação da pandemia está um pouco relaxada no país. Nem tanto, mas temos aqui o decreto do presidente que poderia se realizar algumas atividades. Sendo assim, aproveitamos para realizar uma das atividades. Foi uma palestra num dos colégios em Maputo, que é Maputo é a capital do país, nesse Sim. caso. E O além Edson de das que zona é que é? atividades, O Edson é da zona de Maputo? eu nasci na província da Zambésia, que é o centro do país, Ok. e na zona centro, e aos meus 10 anos passei para Maputo. Vim cá a viver com o meu irmão.
E estou cá desde os meus 10 anos, é praticamente o meu pai. Estou cá desde os meus 10 anos de idade em Maputo e cresci cá, e é cá onde eu frequentei o meu ensino primário, uma parte do meu ensino primário, o ensino secundário também fui cá, e até agora realizo as minhas atividades cá. Então, praticamente, desde a segunda parte da minha infância até agora estou em Maputo. E das atividades presenciais, aliás, atividades online que tenho realizado, tem sido também lives e alguns vídeos que eu tenho feito para o YouTube, as lives como essa aqui que estamos aqui a realizar e algumas outras coisas também. E bom, é E as basicamente sessões, e as sessões que o Essen faz nas escolas é para todas as idades, é para todos os graus de ensino ou há algum grau mais específico? bom. As atividades que eu realizo são especificamente para, ou melhor, são direcionadas para crianças. Eu dou mais atenção às crianças e jovens. Crianças e jovens. Mas acontece que Moçambique é um país em que pouco se fala de astronomia, então, sendo assim, acabou abrangindo todas as outras idades, nem todas as faixas etárias. Aparecem adultos e tal, para poder saber alguma coisa relacionada à astronomia, curiosidade quando eu tiro o telescópio, e aparecem nos eventos, nas palestras, pessoas de quase todas as idades. Então, acabo abrangindo todas as idades. Mas o meu foco mesmo são as crianças, porque eu acredito que trabalhando com crianças e jovens é muito mais fácil influenciar eles a seguirem um determinado ramo de conhecimento, como a astronomia, do que o indivíduo já adulto. Mas os indivíduos adultos também eu percebi que são muito elas são muito necessários nesse processo, porque muitas das vezes são os adultos que fazem com que as crianças não sigam determinados ramos. Por exemplo, se eu sonho em ser um astrônomo ou um astronauta, é o adulto que poderá me dar alguma orientação. E se tem lá um adulto, o meu encarregado de educação, ele acha que aquilo é inútil, praticamente eu poderei ter uma má influência e poderei não seguir com aquilo que é o meu sonho. Então é importante também divulgar a ciência para os adultos. E também tem a parte da desmistificação da ciência. Muitas das vezes conhecemos indivíduos que, mesmo sendo adultos, acabam falando coisas que não correspondem à realidade. Tem alguns mitos que não correspondem à realidade relacionados. Mas por curiosidade, a astronomia está presente no currículo educativo, no ensino em Moçambique, ou seja, a astronomia é ensinada nas escolas, no ensino primário ou no secundário, está lá presente ou não? Não, não está presente. Apenas temos lá um pouco, uma pequena introdução na disciplina de geografia, isso na oitava classe, né? Para você já é o oitavo ano. Na oitava Ok. classe nós temos lá uma pequena introdução do sistema solar. Fala-se um pouco dos planetas, sim, do Sol e um pouco dos planetas do sistema solar. Por acaso foi lá onde comecei a desenvolver mesmo a minha paixão, tanto assim foi o meu pico, foi lá, porque eu tive na minha infância fui muito curioso, tinha lá esse desejo, né, de estudar o universo, só que não sabia que existia um campo de estudo, não é, que é a astronomia. Mas quando cheguei na oitava classe, aprendi, voltei a ativar, não é, como se estivesse lá adormecido no sonho, e voltou a ativar-se quando estudei um pouco isso. Então, praticamente fala-se uma breve introdução, acredito que aquilo uma ou duas páginas, onde fala-se do sistema solar. E depois, para quem segue a área de ciência, não, letras, né, porque temos aqui uma pequena divisão para os alunos do 11º e 12º ano. Então, acabam escolhendo uma determinada área, ora ciências biológicas, ciências lá com desenho e educação visual, ou simplesmente as áreas de letras. Então, para quem segue letras com geografia, acaba aprendendo também um pouco de conceitos básicos, né? Sobre o que é um asteroide, cometa, uma estrela, tal. Uma breve introdução, mas não é algo assim levado a sério. E em Moçambique não existem cursos relacionados à astronomia, apenas existe física. Nós temos aqui um curso de física, uma licenciatura em física. Por acaso, muitos acabam fazendo física e
sonham em fazer astronomia. Os que estão Oh, Edson, formados em astronomia em Moçambique. Edson, então deixa-me fazer uma pergunta um bocadinho malvada, enfim, malvada porque é daquelas perguntas que eu também tenho aqui frequentemente em Portugal, e que é quando uma criança, ou o pai de uma criança, lhe pergunta, ou lhe diz que quer seguir astronomia, quer estudar mais astronomia, o que é que o Edson lhes diz, o que é que Moçambique pode oferecer a esse nível? Quem quiser seguir mesmo essa carreira e esse sonho. Bom, uma das orientações que eu tenho deixado e serve também de um exemplo são as pessoas que são formadas em astronomia. Temos poucas pessoas formadas em astronomia, acredito que das que eu conheço, só 3 pessoas formadas em astronomia. Temos a quarta pessoa que está a fazer o mestrado em astrofísica e tem outras pessoas que já estão lá mesmo a caminho também de fazer o mestrado na área de astronomia. Então, eu uso essas pessoas como um exemplo e eu tenho dito para as pessoas que é possível, sim, desde que as pessoas tenham assim, um empenho, não é? Pode fazer física, a opção que nós temos cá em Moçambique, a pessoa pode fazer física numa das universidades, uma licenciatura, depois vai fazer um mestrado em astrofísica ou ciências relacionadas à astronomia, fora do país. Ok. Mas as universidades moçambicanas não têm astronomia, ou têm? Ou têm ofertas em astronomia? Não tem astronomia, apenas tem física, ou tem uma Ok. licenciatura em física. Então, as pessoas podem fazer física, depois vão para fora do país fazer um mestrado e por aí em diante em astronomia. Existem já projetos cá em Moçambique que estão para serem implementados relacionados à astronomia. Acredito que daqui a alguns anos, em pouco tempo, teremos cá cursos relacionados à astronomia. Teremos a astronomia como uma licenciatura, por aí em diante. Então, acredito que daqui a pouco tempo teremos astronomia em Moçambique. Está-se a fazer um grande trabalho, por acaso, é de reconhecer. Um, Algumas universidades, temos aqui a Universidade de Porto, sim, a Universidade de Coimbra também, Sim. do, de Portugal, estão em colaboração também com algumas universidades, como a Universidade Eduardo Mondlane, que é a maior universidade do país, cá em Maputo, que tem realizado algumas atividades relacionadas à astronomia. Por acaso, há 2 semanas atrás, eu fui um dos beneficiados em que participei de um curso de astronomia com ênfase com ênfase à radioastronomia, porque é como se fosse a preparação para a implementação do projeto SKA, que é um projeto de radiotelescópio que serão implementados em alguns países, inclusive África do Sul, que vai partilhar com Moçambique. Algumas antenas estarão em Moçambique. Então, E é um Portugal também. projeto que... Portugal é um dos fundadores. Portugal é um dos Estados fundadores desse projeto. E também temos aqui instituições em Portugal que vão trabalhar até na organização e na gestão de dados escolhidos pelo SCAP. Portanto, pelo menos temos aqui um projeto científico que nos pode unir também entre Portugal e África. E agora, eu tinha dito ao Edson que isto se calhar vai ser ao contrário. O Edson estava a pensar que a entrevista era comigo, mas eu é que vou fazer a entrevista ao Edson, porque a minha curiosidade sobre Moçambique é muito, muito grande, e também com o Edson. E a outra pergunta que eu faço ao Edson é: quantos Edsons existem em Moçambique? Ou seja, existem também mais grupos informais ou pessoas com trabalho na área de educação científica e que façam este tipo de trabalho que o Edson faz, ou seja, que se deslocam às escolas, que promovem este tipo de encontros de astronomia. Há alguma comunidade mais ou menos presente em Moçambique que faça isso? Bom, agora eu que sou entrevistado, né? Bom, o que acontece em Moçambique? Sim, existem sim. A resposta é sim. Existem, mas poucas pessoas que realmente levam a sério a astronomia. Como eu disse, estamos aqui divididos. Algumas pessoas estão mais focadas na parte da formação, né? Algumas pessoas estão formadas na área de física, para astronomia e tal, e tem algum tempinho para a divulgação científica. E tem pessoas como eu que estão aqui a realizar apenas a divulgação científica.
Levamos as atividades astronômicas às ruas e levamos a astronomia a colégios, escolas públicas, praças, e onde colocamos lá um telescópio e começamos a observar alguns astros e também respondemos algumas questões e podemos levar um tema específico, como ontem levamos um tema que é noções básicas do sistema solar. Então, poucas pessoas, mas é um número muito reduzido. Só para ter uma ideia, o meu canal é o único, ou tem mais um, acredito que tenha mais um que eu não conheço, né? Talvez mais um, que faz a divulgação científica em Moçambique. A divulgação da astronomia, tenho que deixar claro, a divulgação da astronomia. Por enquanto, eu conheço apenas o meu canal, mas acredito que já estão a surgir outros canais também e outros projetos de divulgação científica em Moçambique. Então, existem grupos de divulgação científica que estamos aqui unidos, acredito, três ou quatro grupos que eu conheço até agora. E esses grupos também têm realizado. Por exemplo, ontem eu não estava sozinho no projeto Detetives do Cosmo. Tive algum apoio de algumas pessoas do outro grupo. Também éramos três. Então temos o Astronomia Moçambique, que é um grupo que não tem assim um canal pelas redes sociais, não tem um canal pelo YouTube, mas tem um grupo no Facebook e no WhatsApp. E também tem um grupo que é o Astrodam, que é um grupo da Universidade Eduardo Mondlane. Então são esses grupos que eu conheço. E também tem um grupo de uma menina que é a Mira. A Mira. Então é apenas esses. Eu acredito que nem 5 grupos chegam. Há 4 ou 5 grupos no máximo que têm realizado a divulgação científica. Mas entre esses grupos tem pessoas que levam a astronomia de forma individual também. É preciso realçar que Uhum. algumas pessoas levam a astronomia de forma individual, E como é que vão. vocês são recebidos pelas crianças e pelos adultos nas vossas sessões? Sentem aquela curiosidade natural que têm enfim, pela astronomia? Quer dizer, ficam espantados, ficam totalmente admirados com tudo aquilo que vocês vos contam? Lhes contam. Uau! É, é uma das experiências que foi mesmo ontem, eu fiquei totalmente surpreso. Algumas crianças têm noções básicas, não é? Eu acredito que em todo mundo existem sempre pessoas com noções básicas do que é a Lua, as estrelas, por aí em diante. E quando fomos, por exemplo, para o colégio, fizeram tantas questões. Primeiro, nós queríamos saber lá das crianças o que elas tinham, não é, como conhecimento, e mostraram que tinham algum conhecimento básico, e também fizeram tantas questões, saímos dali e nem conseguimos responder todas as questões por acaso, porque era mesmo por causa do tempo. Respondemos muitas questões e ainda assim existiam muitas questões por serem respondidas, e voltamos lá mais vezes e pediram para que nós levássemos o telescópio também para lá, porque ontem não foi possível levar. Então, as crianças têm sido assim muito curiosas. Os adultos nem tanto, mas as crianças são mais curiosas ainda e querem saber sobre a Lua, as estrelas, o nosso Sol, os planetas, muita Edson, coisa que eles querem Eu saber. também não tenho esta noção. Obviamente que eu não tenho essa noção, mas a própria cultura moçambicana tem algum tipo de registros, contos populares, contos mitológicos com o céu? Tem algum tipo dessa ligação também cultural com o céu, ou não? Sim, sim, eu acredito que tenha, mas acontece que o Moçambique é um campo ainda por ser explorado. É preciso alguém que faça assim um trabalho de investigação para poder colher essas informações. Um estudo mesmo que deve se levar a sério. Eu penso mesmo que tem que existir um estudo para poder se levar a sério, para unir, para poder conhecer a nossa cultura, saber se existe mesmo tantos contos que possam unir a astronomia, não é? Ou relacionados à astronomia. Eu, por acaso, ah, conheço, né, alguns contos relacionados à astronomia, às ciências espaciais, que não sejam assim direto, que não explicam as coisas como realmente são na ciência, mas eles tentam esclarecer. Como, por exemplo, eu era muito curioso quando era pequeno, mas o meu Uhum. pai procurava esclarecer as questões que eu colocava de forma mais, como é que eu posso dizer? Aquilo não era científico, mas procurava responder. Existem sim contos relacionados à astronomia, mas é um pouco difícil trazer aqui porque não é algo que alguém
foi lá estudar e Eu, escrever por eu apenas aí. faço essa pergunta porque, até mesmo da minha própria experiência enquanto comunicador de ciência, um, eu geralmente, quando o meu filho me pergunta o que é que eu faço na vida, eu digo-lhe que conto histórias. Que sou um contador de histórias. E é, no fundo, isso com que me identifico. Eu, quando vou à televisão, à RTP, eu conto histórias, porque qualquer descoberta é uma história para ser revelada. E também acho que é capaz de ser muito interessante, do ponto de vista da comunicação da ciência, poder precisamente pegar nas histórias dos céus, nas histórias da ligação dos céus com a humanidade e fazer também divulgação científica a partir daí. Eu sei que a África tem um repositório enorme de contos mitológicos relacionados com o céu, e acho que é sempre muito bonito poder pegar na história, por exemplo, de Orion, o caçador Orion e as estrelas de Orion, e à custa de Orion poder explicar, ou das histórias de Orion poder contar o que é cada uma das estrelas, explicar as diferentes estrelas de Orion, quais são os destinos diferentes que cada uma das estrelas tem, e isso eu acho que acaba por ser uma maneira muito mais harmoniosa, muito mais sedutora até, para poder fazer a ligação entre a astronomia e as pessoas. E não apenas as crianças, não apenas o público mais jovem, mas também os adultos. E por isso é que eu fiz essa pergunta sobre a ligação. E fico muito contente pelo Edson referir que é preciso fazer um estudo que junta sempre antropologia com ciência, com astronomia, em Moçambique à volta disto, porque eu acho que é um estudo belíssimo por si só, é um estudo belíssimo e pode ser muito, muito útil para todos. Bom, algo interessante também aqui acabou de falar, não é? Falou que mencionou do Orion. Por exemplo, o Orion, o meu pai sempre me contava sobre aquelas três estrelas do cinturão de Orion, Uhum. que são conhecidas também como as Três Marias. Sim. O meu pai dizia que aquilo era um símbolo de, como é que eu posso dizer, refletia o retorno ou qual seria um termo concreto? Ele dizia o seguinte: quando quando alguém fizesse alguma coisa para alguém, se eu fizesse mal para alguém, se eu fizesse o bem para alguém, haveria um retorno do bem ou O do retorno. mal para mim, a minha ação. Então eram três estrelas. Então as três estrelas, se alguém fizesse o mal para a primeira estrela, por exemplo, a última estrela, a terceira estrela lá, poderia refletir o mal de volta para a pessoa. Então, se alguém fizesse o mal o bem para uma das estrelas, então a outra estrela refletia o bem ou o mal de volta para a pessoa que assim o fez. Então, era assim que meu pai me explicava, aquelas três estrelas eram praticamente um símbolo. Está a ver, Muito, Edson? muito interessante. Já aprendi com o Edson, porque eu nunca tinha ouvido essa história relacionadas com as três estrelas do cinturão de Orion. E eu acho que isso é tudo muito bonito, porque o céu verdadeiramente une civilizações, une credos, une várias idades. Eu fico sempre comovido quando vejo relatos, quando leio histórias ou notícias de como é que a astronomia consegue unir povos desavindos. Eu lembro-me de até histórias que eu apresentei na RTP, e não só, e de artigos que escrevi para a imprensa, de, por exemplo, crianças em Israel e na Palestina estarem a partilhar sessões de observação porque tinham, de facto, o céu como inspiração, portanto, Israel e Palestina. Eu lembro-me, por exemplo, de uma história interessantíssima de como no Irão haver grupos de divulgação de astronomia que iam fazer observações astronómicas para um bocadinho mais afastado da capital do Irão, e que até foram muito mal interpretados pelas autoridades porque pensaram que os telescópios seriam autênticas bazucas e então foram mandados parar e a noite acabou com os astrónomos amadores e os grupos de divulgação e os militares todos juntos a observar o céu. E, portanto, acho todas essas histórias edificantes
e que salientam ainda mais a necessidade da ligação e de termos mais histórias dessas que ligam o céu com a humanidade. E por isso é que eu também fiquei muito contente com o convite que o Edson fez para falarmos sobre Moçambique, porque eu tenho o secreto desejo, bom, agora já não é secreto, não é? Porque já o estou a revelar, de um dia visitar Moçambique, visitar a África, visitar Moçambique em particular, porque Moçambique esteve sempre muito presente nas conversas na minha família. O meu pai esteve presente em Moçambique, na altura da Guerra Colonial, mas como o meu pai dizia muito bem, o meu pai não foi lá para fazer a guerra, foi para fazer a paz, porque o meu pai foi professor precisamente em Moçambique, na zona de Macomia, na zona de Macomia, e ainda hoje guarda com muito, muito carinho aquilo que foi a experiência com os alunos moçambicanos, que para ele foram os melhores que ele teve, pela curiosidade que sempre manifestaram, pela vontade de aprenderem, e portanto eu, enfim, contagiado por essas histórias também do meu pai, acabei por ficar com muita, muita curiosidade em perceber o que é Moçambique e agora, através do Edson, tentar perceber como é que se pode ajudar Moçambique a ser mais forte ao nível da sua cultura científica e ao nível da sua cultura astronómica. E, portanto, eu quero dizer, Edson, com total sinceridade aqui, a partir do Porto, a partir de Portugal, que tenho um profundo carinho e admiração por pessoas como o Edson e por esse trabalho absolutamente inspirador que o Edson faz. Muito obrigado. E temos aqui um comentário também da Prosa, ao canal da Nina. Ela disse que depois de conhecer o meu trabalho, nasceu vontade de ir conhecer Moçambique, viu cá? Uau, é interessante. Está a ver, o Edson passa a ser o embaixador turístico e científico de Moçambique, o Edson. Olha só, eu tenho recebido mensagens de pessoas, sim, que querem conhecer Moçambique, e por acaso há quem já falou comigo que gostaria de fazer o seu mestrado em Moçambique. O mestrado seria um trabalho de pesquisa que iria realizar em Moçambique, para estudar um pouco sobre a cultura moçambicana, não é? E algumas coisas que eu queria colher em relação à nossa cultura e poder relacionar isso com a astronomia também, o que estávamos aqui a falar há pouco tempo. Então, aqui é alguém do Brasil, isso já é muito interessante. Há algumas pessoas que já me dizem que querem conhecer Moçambique. É mesmo muito interessante. Eu quero não só muito, a divulgação aliás, científica que nós fazemos, é o meu também sonho, é o meu sonho ir mesmo a Moçambique, até porque eu não conheço o céu do hemisfério sul. Eu sei que é um céu muito mais rico e muito mais belo do que o céu do hemisfério norte, até mesmo por causa da questão da inclinação do eixo da Terra e de estar portanto, o hemisfério sul apontar mais para o centro da galáxia, e, portanto, é um céu tendencialmente mais rico. Tenho a certeza que me vou perder no céu do hemisfério sul, tenho a certeza, e nessa altura vou pedir a ajuda do Edson para me auxiliar nas constelações e no céu do hemisfério sul, mas eu tenho mesmo muito essa curiosidade e acho que Moçambique, até se tiver de facto o interesse de instituições nacionais e internacionais, pode ser um autêntico paraíso, precisamente, para a astronomia. E é engraçado que nós estamos aqui a falar apenas da astronomia do ponto de vista educacional, do ponto de vista da comunicação e da ciência, mas isso é também uma outra área que eu estou a pegar aqui em Portugal. Hoje fala-se cada vez mais do turismo astronómico e pode ser aí também uma maneira da economia moçambicana também poder acolher a astronomia, ou seja, através do turismo astronómico, porque eu parto do princípio que ainda por cima não deve haver muita poluição luminosa em Moçambique, e acho mesmo que o turismo astronómico pode ser uma maneira muito interessante de se juntar a economia, a sociedade, a cultura, a ciência num país como Moçambique. E há instituições internacionais, nomeadamente a União Astronómica Internacional, que tem programas de apoio a projetos desse tipo. Eu lembro-me que há uns tempos, há uns meses, a União Astronómica Internacional, eu penso que foi a União Astronómica Internacional, publicou um livro sobre como é que a astronomia ajuda outros povos e outras culturas, e eu lembro que uma das histórias, eu não sei muito bem onde é que, eu acho que era na zona da Índia, mas não tenho bem a certeza. Na zona da Índia, houve grupos de astrónomos amadores que deram formação
anciões e aldeões de várias aldeias da Índia, que depois constituíram uma espécie de rede de turismo, de alojamento para turistas que quisessem pernoitar naquelas aldeias, e ao mesmo tempo quem estava nessas aldeias dava sessões de astronomia, obviamente com uma remuneração, dava essas sessões de astronomia, e foi uma maneira muito interessante da astronomia ajudar muito a economia local, porque conseguiu disparar imenso a economia local. E, portanto, eu quando penso em Moçambique, quando penso em astronomia, há também esta parte, se calhar um bocadinho mais de empreendedor, digamos assim, que me faz sempre pensar no turismo astronómico e como Moçambique pode ser aí um país absolutamente extraordinário, porque todos saem a ganhar. Porque eu tenho a certeza que os mais jovens, até mesmo os adultos, ganharão muito mais com este intercâmbio do turismo, economia, ciência, divulgação e isso tudo. Eu acho que esta live está a ser muito interessante e após terminar a live, aqui há algumas ideias que estou a ter que vou implementar, muito interessantes. Por acaso estou aqui a aprender muito também nesta conversa e pelo que eu vejo, as pessoas estão aqui a interagir, como por exemplo, uma mensagem aqui diz, vamos conhecer o sul de Moçambique. Então, algumas pessoas mesmo realmente interessadas em conhecer. Eu não conheço a Nini, mas eu concordo com ela. Bom, é um trabalho por se realizar. Eu sou uma pessoa que aceitou, né, integrou-se e aceita entregar-se para realizar esse trabalho relacionado à astronomia em Moçambique. No meu país, praticamente que não se fala de astronomia, mas eu estou aqui também para poder fazer a diferença e mostrar que é possível, sim, fazermos a astronomia em Moçambique, seja ela amadora ou de forma profissional. Edson, só por curiosidade, parte do princípio que a astronomia também não está presente na comunicação social. Moçambique, pois não, nem na rádio, nem nas televisões, nem nos jornais, nada. É muito difícil em Moçambique passar esse assunto pela televisão e pela rádio, pelos jornais. Eu já vi em alguns jornais um trecho sobre a astronomia, por exemplo. Eles só colocam lá quando é algo assim, como astrônomos detectaram um novo planeta, sei lá, houve uma descoberta, alguma coisa assim. Mas de forma regular, não. É um assunto que talvez é considerado ainda menos interessante em Moçambique. Mas eu tenho realizado a astronomia, a divulgação. Eu vou à rádio, vou à TV falar de astronomia. Então, até que estava aí numa sessão de astronomia, ou sessão de programas, e realizávamos numa das rádios aqui na cidade de Moçambique, aliás, na cidade de Maputo. Então, ia sempre lá onde iria gravar o programa e depois, mais tarde, era passado sobre astronomia. Então, falava de coisas interessantes. Ia para a TV também e falava de coisas assim relacionadas à astronomia. Acredito que no início do próximo mês irei voltar à rádio e possivelmente à TV, mas não é assim tão fácil por causa do trabalho. Isso é uma excelente notícia. O Edson vai regressar e falar do cosmos na rádio e na televisão. Fico muito contente por isso, mesmo muito contente. Eu fui inspirado pelo meu pai que me inspirou, porque eu parei e pensei assim, meu pai sempre me contou sobre o Apolo 11, meu pai me contava sobre o Apolo 11, porque eu era muito curioso, então ele disse, o homem foi à Lua, como é que o homem foi à Lua? Ele me contou sobre a ida do homem à Lua, mesmo, a missão Apolo 11, mas a missão Apolo, como é que ele ouviu? Naquela altura ele não tinha acesso à televisão, não tinha acesso à internet. E nem tinha acesso ao jornal. Ele ouviu pela rádio. Então, acompanhou a missão pela rádio. E transmitiu essa informação mais tarde para o filho. Então, ele tinha um conhecimento sobre eclipses também. Me falava de eclipses e já podia prever quando poderia acontecer o eclipse pela rádio, ouvido pela rádio. E achei isso interessante. Então, em Moçambique, o povo está assim dividido, né? Tem um determinado grupo que tem acesso à internet, nem todos têm acesso à internet, alguns têm acesso à rádio e televisão, outros apenas à rádio. Então, ir à rádio e televisão é uma das formas também de poder alcançar as pessoas que não têm acesso à internet. Então, eu faço isso com todo o prazer e irei continuar a fazer a divulgação científica pelos canais comunicativos também. E
uma das formas também seria incentivar a televisão a passar assuntos relacionados à astronomia. Eu acho isso muito E bonito. agora, Acho isso muito bonito mesmo. Nós aqui em Portugal temos canais de televisão que alguns deles passam alguns documentários de astronomia e não só. Infelizmente não em prime time. Temos a Última Fronteira, o programa que eu apresento há já 10 anos e que, se não me engano, é o único. Toda a Europa é capaz de ser a única rubrica de astronomia inserida num programa informativo, no Bom Dia Portugal. Mas felizmente aqui em Portugal nós temos tido cada vez mais artigos de astronomia, cada vez melhor, mais também jornalistas a trabalhar áreas de ciência, a cobrirem questões científicas. Estamos também a dar os primeiros passos naquilo que é a Agência Espacial Portuguesa e temos também uma cultura científica que foi muito, muito solidificada ao longo destas décadas, através do chamado Programa Ciência Viva, que foi um programa absolutamente revolucionário no que diz respeito à cultura científica em Portugal, e em que se criaram, construíram centros de ciência, de divulgação de ciência em vários pontos do país, aqui em Portugal. Mas é tudo um trabalho, ou melhor, apostarmos numa cultura científica sólida é algo que demora muito tempo, muita paciência, e é algo que, aliás, como conseguimos perceber facilmente nesta questão da pandemia e em tudo o que foi desinformação, desinformação científica nesta pandemia, a própria cultura científica é muito frágil, ou seja, é muito fácil deitar abaixo anos e anos e anos de trabalho que, pelo menos aqui em Portugal, eu conheço muitos deles, de pessoas absolutamente extraordinárias, com talento notável para comunicar a ciência, têm ajudado nesta cultura científica em Portugal. E, portanto, o que eu desejo muito, muito para Moçambique é que tenha muitos Edsons, mesmo muitos, muitos Edsons, de modo a que no terreno, ou seja, nas escolas, em instituições públicas ou privadas, no coreto, num parque, onde quer que seja, mas também que haja um outro tipo de abertura na comunicação social para receber este tipo de informações. Eu conheço aqui um querido amigo aqui em Portugal, a quem mando um grande abraço, o António Piedade, o professor António Piedade, que tem um projeto lindíssimo chamado Ciência na Imprensa Regional, enfim, teve, agora foi reformulado, enfim, esperemos que continue com pujança, e ele faz um trabalho lindíssimo que é precisamente isso, ou seja, ele convida até algumas pessoas, alguns cientistas, para poderem escrever pequenos artigos de divulgação científica para depois serem distribuídos na imprensa regional em Portugal, ou seja, não apenas a imprensa nacional, não apenas os grandes jornais nacionais, mas também os jornais locais, mas também os jornais regionais. E, portanto, Edson, eu quero muito, muito, muito que Moçambique possa também triunfar nessa área. Sabe que nós aqui em Portugal estamos sempre a dizer a mesma coisa em relação à África e, em particular, aos países em que Portugal esteve mais presente, como é óbvio, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné, entre outros, e que é sempre aquela questão do futuro e da potencialidade. Ou seja, nós sabemos da enorme riqueza e potencialidade que têm os países africanos. Eu, do meu lado, e porque é a minha dama, digamos assim, eu quero acreditar também que uma das grandes riquezas que um país como Moçambique pode ter é precisamente aproveitar a sua população jovem e construir uma cultura científica muito mais saudável e muito mais forte. E voltamos àquilo que disse há bocado, aproveitar esta onda que é o astroturismo, que está a ter cada vez mais sucesso em todo o mundo. E quero muito que Moçambique agarre tudo isto, graças a pessoas como o Edson. É verdade. Muito obrigado. E, bom, eu gostaria de parabenizar também. Gostaria de parabenizar também o Miguel, sim, porque eu gostei muito do seu trabalho, principalmente A Última Fronteira, que tem passado na RTP. Para cá, eu poderia ver, sim, na RTP África, sim. Já vi o seu trabalho e também já vi. Há um outro programa que passava lá que acho que é Q4 Einstein. Então, passou lá
Vi algumas coisas interessantes sobre a astronomia em Portugal, por acaso, e achei muito bonito. E fui ao seu canal também, fui lá ver, eu recomendo muito para as pessoas que estiverem aqui a assistir, pesquisem por Miguel Gonçalves pelo YouTube, verão lá o trabalho dele. Que eu fui ver. Edson, repara o seguinte: a última fronteira são apenas 10 minutos de televisão por semana. Sim, Ou sim, seja, sim. é muito São 10 difícil, minutos muito sim, interessantes. é muito difícil contarmos o cosmos e o universo em apenas 10 minutos. É sempre muito difícil. E, portanto, nós temos que perceber que a comunicação de ciência é feita de diferentes maneiras. Uma coisa é a divulgação, outra coisa é a formação, outra coisa é aquilo que eu acabo por fazer na RTP, que é apenas picaçar a curiosidade. Porque eu, em 10 minutos, a única possibilidade que tenho é mostrar às pessoas o que de interessante se faz. Não posso, no fundo, elaborar muito, não tenho tempo para isso, mas pelo menos mostro outro tipo de paisagens, as paisagens cósmicas, porque a televisão também está cada vez mais cheia de paisagens que nós acabamos por não gostar, ou de notícias que acabamos por não gostar, e pelo menos eu trago uma coisa diferente. Mas apenas faço espicaçar a curiosidade. Eu sou um divulgador de ciência ali, mas apenas para dizer às pessoas que há um sítio interessante que podem sonhar, quanto mais não seja sonhar. E acho que, eu não sei se o Edson concorda comigo, mas nós ainda por cima vivemos numa época em que tudo o que é a astronomia e a exploração espacial está a viver um tempo de ouro. Ou seja, nós temos tecnologias hoje absolutamente extraordinárias, temos nações e temos agências espaciais com planos extremamente agressivos, extremamente ambiciosos, para a Lua, para Marte, para missões para além de Marte. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que pessoas como eu e o Edson vamos ter muito e bom trabalho nos próximos anos. Trabalho no sentido de termos missões e termos astronomia de ponta que nos vai dar revelações absolutamente extraordinárias. Quem me conhece em Portugal já deve estar farto de me ouvir dizer isto, mas eu acredito piamente que nós vivemos uma espécie de um segundo renascimento. Um segundo renascimento e que, à semelhança do que aconteceu no primeiro renascimento, portanto, no século XV, XIV, XV, XVI, as janelas do universo, na altura foi o telescópio que revolucionou um bocadinho tudo isso. Nós agora temos, para além dos telescópios, temos muitas outras tecnologias e que vão, no fundo, ajudar a que isto seja um segundo renascimento. E para que este segundo renascimento seja também bem compreendido pela sociedade, é por isso que eu acho que é cada vez mais importante apostar na comunicação de ciência, é cada vez mais importante apostar em comunicadores de ciência e em pessoas como o Edson, que vão ao terreno e que vão dizer às pessoas com um telescópio, olhar para a Lua, quanto mais não seja para a Lua, e dizer àquelas crianças que estão nas suas sessões e dizer-lhes que daqui a uns anos há homens e mulheres que vão voltar a pisar aquele sítio. Ou há uma máquina qualquer que vai tentar extrair oxigênio da luz da Lua. E, portanto, essa componente de sonho tem que estar sempre presente. Por acaso, ontem estava mesmo na palestra de ontem a falar disso. As crianças queriam saber se existem alienígenas, se existem seres humanos em Marte, se o homem já foi até Marte. Eu expliquei para as crianças que não. Nós já mandamos apenas robôs para Marte, né? Os Estados Unidos e agora a China também, mas ainda não se foi para Marte. Mas existem planos para se levar o homem a Marte. E eu disse para as crianças, vocês podem sim ser os próximos a ir a Marte. Vocês podem se preparar agora para serem os próximos astronautas a ir para Marte. Não ficaram todos felizes. Edson, mas mesmo que não sejam astronautas, mesmo que não sejam homens e mulheres que vão pisar o Sol de Marte, pelo menos nós sabemos com alguma segurança outra coisa, que é, no tempo de vida dessas crianças, que vai ser obviamente maior que o nosso, eles vão ter que lidar muito mais frequentemente com notícias de Marte. Vão ter que lidar muito mais frequentemente com notícias de viagens efetivas a Marte. E, portanto, quer os planos para a Lua, quer os planos para a Marte vão ser algo muito mais do cotidiano delas, vão passar a ser algo muito mais corriqueiro, digamos assim,
e eu acredito mesmo muito que é preciso também preparar essas gerações a seguir. Enfim, o Edson é muito mais novo que eu, portanto ainda vai viver muito mais do que eu, e portanto é preciso preparar essas gerações para essas novas, essas realidades com que elas vão ter mesmo que lidar, que é a Lua e que é Marte. E que Lua e Marte vão ser futuros lares da humanidade. E portanto é preciso prepará-los para isso. Sim, sim. Uma das formas de incentivar as crianças também a seguirem essa área é explicar muito que eles podem fazer isso, podem ser os próximos cientistas a estudar, podem ser os próximos astrônomos, podem ser os próximos astronautas, engenheiros aeroespaciais, eles podem fazer isso, porque eles são o futuro. Eu acredito que nós estamos aqui presentes hoje, por exemplo, eu e uma criança de seus 6, 7 anos, eu tenho menos vida em relação a uma criança de 7, 8 anos. Então, quem poderá seguir a fazer um trabalho que talvez eu faço hoje, daqui a uns 10 ou 5 anos, poderá ser essa mesma criança. E eu talvez não terei condições de poder fazer o trabalho daqui a algum tempo, e essas crianças poderão substituir, uma espécie de substituição, ou poderão dar continuidade com esse trabalho. Por exemplo, hoje nós damos continuidade do trabalho do grande Carl Sagan. Ele abriu essa porta, né, da divulgação científica, e hoje há muita gente a fazer a divulgação científica. Ele fez com que o mundo percebesse que nós podemos fazer a divulgação científica. Não é apenas fazer astronomia, não é apenas no laboratório, tudo fechado lá, nós vamos fazer tudo no laboratório. E hoje lá fora tem muitas questões por fazer, tem muitas dúvidas, e há muitos mitos. É preciso quebrar os mitos. E mais do que isso, é cultura científica. É cultura científica. É ensinar o que é o processo científico. É explicar às pessoas que a ciência é muito mais do que os produtos que nós utilizamos, os telemóveis, os computadores e isso tudo, que há um processo por trás. É um processo que vai desde a colocação de hipóteses, testar essas hipóteses, aceitar o erro, perceber que o erro é fundamental para que as pessoas possam evoluir, e por isso é que, para além da questão específica do cosmos, da astronomia, da exploração espacial, há um chapéu muito maior que chama-se ciência, que é uma cultura e que é um processo e que é fundamental para a evolução da humanidade. E é por isso que essas crianças que o Edson leva para a astronomia, ou que levas para ficarem rendidas, digamos assim, à astronomia, mesmo que não sigam a astronomia, mas deixar lá a semente da ciência pode levá-los a outras disciplinas científicas que, em último caso, vão ser sempre património. Essas crianças, esses jovens que depois vão seguir carreiras científicas, vão ser património de Moçambique, vão ser património do país e vão ser fundamentais para aquilo que o Edson estava a dizer, que é criar essa cultura, criar esse ambiente. Eu acho isso muito bonito. E, portanto, se há algo de muito eficaz e muito útil que eu tiro desta conversa com o Edson, é que, enquanto Moçambique tiver pessoas como o Edson, então podemos esperar por uma juventude muito mais esclarecida do ponto de vista científico. Muito obrigado. Isso é verdade, e eu gostaria também de lamentar, não é, a situação de Moçambique, porque um dos grandes problemas de Moçambique é que as coisas, acredito não só Moçambique, o mundo inteiro, né, é que as coisas assim, que são um pouco mais sérias, como a ciência, não são tão levadas a sério, não é? Ou melhor, é muito mais fácil fazendo, por exemplo, humor, não é? Ter muitos seguidores, muita gente que possa assim sempre acompanhar o seu trabalho do que falando, por exemplo, de coisas como a ciência. Não quero dizer aqui que uma coisa seja menos importante que a outra, mas em Moçambique é basicamente isso. Se eu estou aqui a fazer a astronomia, aliás, a falar de astronomia, se eu estivesse a falar aqui de coisas como memes, humor, tal, coisas do dia a dia, teria mais pessoas aqui a ver as lives do que falando da ciência. Mas isso não é um problema de Moçambique, não é? É um problema do nosso tempo, acontece também aqui em Portugal, como é óbvio, mas eu presumo que vai sempre acontecer, isso vai sempre ocorrer, porque a ciência obriga a pensar, e a ciência obriga a discutir, e a ciência obriga a tudo isto que
que pode aparentemente assustar grande parte da população. Mas o que é importante perceber é que a ciência e a tecnologia é um dos motores de evolução dos países. E eu sei que Moçambique tem, obviamente, os seus problemas, tem problemas estruturais, que eu espero muito que sejam resolvidos, desde logo, aliás, esse problema gravíssimo que acontece com o terrorismo islâmico e que, tristemente, e digo com muita mágoa, com muita pena, tem sido esquecido um pouco por todo o mundo, por ser Moçambique, porque se porventura isto tivesse ocorrido num país com outro tipo de riqueza económica, provavelmente não estaríamos a assistir àquilo que tristemente está a acontecer em Moçambique. E, portanto, o que eu desejo muito como português, mas mais do que português, o que eu quero muito enquanto também representante da humanidade, como somos todos, é que Moçambique possa resolver, encontrar a sua tranquilidade, digamos assim, civil, para depois passar para estes desafios que são belíssimos, que é reconstruir um país absolutamente extraordinário. É verdade, é uma situação muito triste a questão do terrorismo, não é, em Cabo Delgado, que é uma província que encontra-se no norte do país. E há muita gente a morrer mesmo, e há muita gente que tem se deslocado para outras províncias. É muito triste e parece que existe sim uma fraqueza em termos de tentar resolver essa questão. Vemos que há muita demora na resolução dessa questão, porque eu acredito que se isso acontecesse assim, em Maputo, que é a capital de Moçambique, não teriam levado muito tempo. Eu acredito que em menos de 24 horas já não teríamos aqui os terroristas. Mas como está a acontecer em Cabo Delgado e torna muito complicado, e parece que o interesse não tem sido o mesmo. Não sei o que realmente está a acontecer. Não queria me meter muito nas questões políticas, Claro, mas claro. parece que isso me incomoda muito. Incomoda muito saber que isto está a acontecer e há vidas que estão a ser perdidas, e há crianças que não estão a estudar, há crianças que não têm acesso a hospitais e tal, só simplesmente por causa de um determinado grupo que está lá e algo que não está a ser resolvido. Então, eu espero também que se resolva urgentemente essa situação e que brevemente o país inteiro esteja mesmo a ver em Não, paz. eu também, porque a astronomia e a exploração espacial não vai resolver, obviamente, o que está a acontecer de dantesco, o que está a acontecer de dantesco em Cabo Delgado. Não vai, como é óbvio. Mas o que nós sabemos é que para que um país possa crescer de uma maneira sustentada, tendo como base também a ciência e a tecnologia, e eu acredito mesmo muito, isto não é apenas dizer por dizer, acredito mesmo muito que Moçambique pode ter muito a oferecer sob esse ponto de vista. O que nós sabemos é que para que isso tudo possa ser feito é preciso algo fundamental, que se chama liberdade. Que se chama liberdade e que se chama as condições mais dignas para homens, mulheres, crianças poderem, quanto mais não seja, respirarem e poderem encontrar um sentido de esperança. Pode ser um sentido de esperança olhar uma estrela, por exemplo. Mas para isso é fundamental haver liberdade e depois segurança. E, portanto, estou muito comovido, mas também a torcer para que em breve Moçambique possa ser livre desse tipo de ações que são precisamente o contrário da humanidade. Precisamente o contrário da humanidade. E se há uma lição que a astronomia pode dar à humanidade, e mesmo àqueles que estão a cometer esses crimes, é que, em boa verdade, nós somos muito pequenininhos no que diz respeito ao tempo e ao espaço. Essa é uma das grandes lições da astronomia, é colocar-nos numa posição constantemente humilde, e à medida que nós vamos conhecendo melhor o cosmos, vamos percebendo que a nossa posição é também crescentemente mais humilde. O cosmos está-se pouco manibando para aquilo que acontece na Terra, e, portanto, cabe-nos a nós darmos significado à vida e darmos significado a este tempo que nós passamos aqui na Terra. E, portanto, eu também não vou entrar em questões políticas e em questões daquilo que
está a acontecer em Moçambique, porque a mim o que me interessa, eu como costumo dizer muitas vezes aqui, eu tenho saudades do futuro. Tenho saudades do futuro. E para mim, eu vejo muito futuro em Moçambique. É verdade. E há uma outra questão muito aqui que me deixa também inquietado, é que Moçambique é um país com jovens sonhadores, jovens que têm muito a dar ao país, mas infelizmente o país não sabe explorar, não sabe, assim, dar a esses jovens o seu devido lugar, né? Não sabe incentivar esses jovens e apoiar esses mesmos jovens. Um, eu acredito que há muitos jovens que queiram talvez fazer a divulgação científica em Moçambique, mas alguns deles não têm condições para poder fazer isso, por exemplo, pela internet, porque não têm como comprar o pacote da internet. Eu tenho comprado o pacote da internet aqui, né, mensalmente, para poder fazer as lives. Outros também, um dos problemas também pode ser também, porque em Moçambique é preciso importar tudo que é relacionado à astronomia. Todo o material relacionado à astronomia vem de fora. Se eu quero um telescópio, tenho que comprar fora do país. Qualquer material relacionado à astronomia, tenho que comprar fora do país. Então, essas são as barreiras que existem. E não só. A questão da desigualdade também social, porque Moçambique ainda é considerado um dos países, não é, pobre ou em desenvolvimento. Isso também afeta muito os jovens, porque muitos jovens olham para a divulgação científica como algo. Por exemplo, eu estou aqui a fazer a divulgação científica, não tenho um retorno monetário, né? Não recebo algum dinheiro de volta, apenas gasto comprando material, internet e tal, para poder transmitir o conhecimento aos demais. Mas acontece que muita gente está à busca de oportunidade. Há muitos jovens desempregados que a primeira coisa que eles procuram é simplesmente um trabalho ou algo que possa ser assim rentável. Faz algum negócio para poder ter algum dinheiro, né, no bolso e para poder aumentar a família e por aí. Não, para esse indivíduo torna muito complicado poder fazer a divulgação científica, porque estaria a perder primeiro o seu tempo a divulgar a ciência enquanto devia estar, por exemplo, na machamba, não é? No campo, nesse caso, a produzir alguma coisa. Poderia estar na praça, poderia estar em um supermercado, poderia estar talvez em um outro lugar a poder produzir alguma coisa útil. Então, estar a fazer a divulgação científica assim com frequência torna muito difícil. É uma barreira que nós temos aqui. Eu compreendo, Sandro. E além disso, obviamente que nós devemos sempre lutar para ter retorno financeiro daquilo que fazemos, porque no fundo estamos a fazer um trabalho, estamos a investir do nosso tempo, a investir dos nossos conhecimentos, a investir até mesmo para fazermos pesquisas cada vez melhores, para sermos cada vez melhores na área da comunicação da ciência. E isso parece-me absolutamente fundamental. E espero muito que a situação do Edson melhore também a esse nível, que Moçambique reconheça, no fundo, e reconheça financeiramente, em termos salariais, aquilo que pessoas como o Edson faz, mas sabe que o aspecto mais misterioso e extraordinário daquilo que faz um comunicador de ciência é que nunca sabe verdadeiramente o impacto que tem nas outras pessoas. Verdadeiramente não sabe o impacto que tem. E, portanto, o Edson não faz a mínima ideia de como é que no futuro vai influenciar o futuro do seu país. Né? Ou seja, provavelmente, alguma das crianças que o Edson tocou com a sua alegria em transmitir o cosmos, se calhar até pode mesmo vir a seguir uma carreira científica ou não que seja produtiva para o país. E o que eu espero ardentemente é que depois essa pessoa se lembre que houve um Edson que a incentivou para tudo isso. E, portanto, eu quero acreditar que pessoas como eu ou pessoas como o Edson possam, de uma maneira que nós não conhecemos verdadeiramente, que nós se calhar nunca vamos conhecer, possam contribuir, quanto mais não seja, para inspirar outros a seguirem carreiras que sejam não apenas carreiras autossatisfatórias, ou seja, que sejam boas, que sejam satisfatórias para a pessoa em si, mas também possam dar alguma coisa para a sociedade. E isso é também um dos motivos que me leva a estar também neste mundo da comunicação, da ciência, e ao Edson também, porque eu acredito que esse brilhozinho que tem nos olhos é o brilhozinho que também coloca quando faz divulgação com as crianças. E, portanto,
eu sei que todos nós temos contas para pagar, eu sei que todos nós queremos, devemos e merecemos ser recompensados financeiramente por aquilo que nós fazemos, mas a verdade é que nós acabamos por ter, às vezes, recompensas sem sequer as sabermos. E eu quero acreditar que isso também acontece em Moçambique. Isso é verdade mesmo. Nós não temos, assim, ideia do impacto que nós temos aqui a realizar, né, nas vidas de muita gente. O trabalho que temos feito, o trabalho que o Miguel faz, chega a muita gente, não só do seu continente, mas também fora, como Brasil, Moçambique e tal. Mas, infelizmente, se não recebe algum feedback, assim, torna muito difícil saber se as pessoas estão realmente, quantas pessoas ou até onde o seu trabalho vai. Mas, por exemplo, assim, temos aqui uma live, já sabe que o seu trabalho também foi visualizado, ou melhor, o seu trabalho. Sabe uma coisa, Edson? Eu acho que até sonhando um bocadinho mais do que sonhar também desejando um bocadinho mais, nós temos aquilo que chamam os PALOPs. Nós temos a organização dos PALOPs, dos países africanos, dos países que falam a língua oficial portuguesa, e pergunto-me até que ponto é que não seria possível, e se calhar até desejável, haver uma qualquer estrutura, haver um qualquer programa dentro das estruturas dos PALOPs que pudessem ser programas de apoio à comunicação de ciência, à divulgação da ciência nos países que falam português. Até porque nós poderíamos, sendo o português uma das línguas mais faladas do mundo, era um intercâmbio científico e pedagógico e cultural absolutamente lindíssimo, porque estamos a falar de países que estão no hemisfério norte e no hemisfério sul. E, portanto, isso do ponto de vista da astronomia também é muito, muito importante. E, portanto, eu gostaria de sonhar, eu gosto de sonhar que um dia algo ou alguém possa sugerir às estruturas dos PALOPs, da comunidade lusófona, que se possa formar um grupo de trabalho, que se possa formar alguma coisa que dê estrutura, que dê forma, que dê sustento, que dê frutos sementes para germinarem frutos nos países que falam português. E era aquilo que o Edson estava a falar. Nós, através da internet, chegamos a todo lado. Nós, através da internet, nós temos... Eu sei que estão pessoas no Brasil a ver-nos, eu sei que estão pessoas em Angola, em Portugal, um pouco por todo o mundo, e por que não então pegar nestas pessoas que falam português, que têm esta paixão pelo cosmos, e fazer alguns programas específicos, remunerados, como é óbvio, porque isto é sempre algo que exige muito, muito trabalho e muita dedicação, e teria toda a lógica, no fundo, dar uma utilidade também cultural, científica e pedagógica aos PALOP. E penso que devemos ter perdido o Edson nesta ligação online. Eu vou esperar só mais um bocadinho para ver se consegue repor a internet em Moçambique, mas de facto fica aqui o repto para quem de direito, na área da política, das organizações, possa pegar nesta ideia. Já que temos o Edson de volta. Bom, muito obrigado. Vamos aqui olhar para um comentário. Este é um amigo do Brasil, é um amigo do Brasil que está sempre a ver as lives, por acaso ele vê todas as lives. Por vezes vê mais tarde, mas sempre vê todas as lives. Então, muito obrigado, ele está ligado aqui do Brasil. Né? Temos comentário também do... Um grande abraço para o Brasil. Ele também é do Brasil, sim. Temos um comentário também de alguém do Brasil, sim, que é o canal da... Né? Ela diz que quando alguém olha através do telescópio, o primeiro resultado visível é o sorriso da pessoa, nesse caso. O encantamento pode ser o primeiro passo para ser uma criança, querer ser um cientista. Por acaso, uma das primeiras coisas que alguém faz ao olhar pelo telescópio, quando vê um astro qualquer, é o sorriso. Nós vemos o sorriso. Eu sempre recebo sorriso das pessoas
Isso é fascinante. Ela tem toda, tem toda a razão, por acaso. Temos algumas pessoas aqui do Brasil, nossos amigos que nos vê do Brasil. Então, e eu gostaria de pedir a todos mesmo, temos alguns amigos novos aqui no canal que estão a ver a live, para que se inscrevam no canal. Inscrevam-se no canal, temos mesmo poucos subscritores no canal. O canal ainda é muito novo, mas só para ter uma ideia, Miguel, nós já furamos algumas fronteiras, quebramos algumas fronteiras como E acho que perdemos novamente o Edson. Bom, mas de qualquer forma, enquanto o Edson não vem, eu gostaria de responder ao canal da Nini, penso que era assim que estava identificado, que... já falamos com alguns amigos. Ok. Ok, já temos o Edson de novo. Sim, 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 sim. Estou mesmo com problemas de internet, então acho que teremos que, daqui a alguns minutos, terminar a nossa live. Okay. Eu dizia que algumas pessoas já de Angola, Brasil, não é? E agora Portugal também. Eu fico muito feliz mesmo por receber e poder conversar com alguém que é de Portugal e assim e partilhar a sua experiência conosco. E mais uma questão. Falou também da Agência Espacial Portuguesa, certo? Certo. Porque a Europa toda, vamos lá ver, alguns países têm suas próprias agências espaciais, já estão a desenvolver isso, porque antes estavam mesmo baseados na agência, estavam ligados na Agência Espacial Europeia, não é? Mas agora estamos já... Não, e continuamos. Portugal continua a ser, continua a pertencer à Agência Espacial Europeia, mas constituiu a sua própria agência espacial, no fundo, para poder articular melhor aquilo que são as instituições científicas e de engenharia aeroespacial, também do nosso país, e porque um dos planos ambiciosos que tem é criar na ilha de Santa Maria, nos Açores, uma espécie de uma base espacial para o lançamento de foguetões, de pequenos foguetões, portanto, para a colocação em órbita de satélites e microsatélites. E, portanto, o governo português criou, de facto, essa agência espacial para articular melhor tudo isto. E, portanto, é mais um passo para termos também sobretudo para a indústria aeroespacial portuguesa também estar mais forte, estar mais acompanhada, porque aqui a astronomia em Portugal tem crescido bastante, quer em quantidade, quer em termos de qualidade. Nós, neste momento, temos astrónomos que são reconhecidos em todo o mundo pela sua qualidade. Alguns deles trabalham nos maiores institutos mundiais, ou os mais reconhecidos. Estamos a falar desde a NASA, a Agência Espacial Europeia, o Observatório Europeu do Sul. Temos, por exemplo, investigadores aqui em Portugal, no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que junta o Centro de Astrofísica do Estado do Porto e também Lisboa. Temos investigadores, por exemplo, na área dos exoplanetas, dos planetas extrasolares, que são do melhor que existe a nível mundial. Eles próprios são uma referência nessa área. E estão aqui em Portugal. E, portanto, o que eu apenas posso desejar é que em Portugal continue a haver este investimento. Há muita coisa que está errada, ou melhor, há muita coisa que se pode fazer, há muito que se pode melhorar aqui em Portugal. Não existe propriamente uma carreira de cientista em Portugal, portanto também estamos a lutar, tem que se lutar por dar uma maior dignidade, dar uma maior segurança profissional e remuneratória também aos cientistas portugueses, porque, como facilmente o Edson pode perceber, não é nada fácil uma pessoa ser produtiva na sua vida profissional se também não se sentir minimamente seguro naquilo que é o seu salário, naquilo que são as suas condições para viver. E, portanto, há muito ainda para fazer. Já se fez muita coisa. Passámos de um país que tinha poucos cientistas, que formava poucos cientistas, poucos engenheiros, formava muito poucos astrónomos, para algo que explodiu no bom sentido, para algo muito melhor, mas agora é preciso também dar condições cada vez mais sustentadas aos nossos investigadores. Portanto,
essa é a história também em Portugal, e espero que em Portugal nós também possamos receber futuros investigadores, futuros astrónomos de Moçambique, mas que eu espero que não fiquem em Portugal. Espero que sejam astrónomos moçambicanos que não fiquem noutros países, mas sim que possam regressar também a Moçambique e que possam contribuir para o crescimento de Moçambique com aquilo que aprenderam aqui em Portugal ou em qualquer outro país e que possam, no fundo, também servir de inspiração para as próximas gerações. É verdade. Eu acredito que no Brasil também é o mesmo problema e temos a, a Susana Herculano Rosel, que é uma neurocientista reconhecida mundialmente, que ela é uma brasileira e eu gosto muito dos livros dela. Não sei se conhece. ah, então, ela esteve. Eu lembro que houve uma corrente em que ela esteve também a representar lá, foi uma das representantes, em que fez como eu posso dizer, algumas palestras e um pequeno inquérito para saber se ela defendia a questão mesmo da existência da profissão do cientista mesmo como uma carreira, né? É Uhum. reconhecido como profissão. Então ela fez um bom trabalho que eu vi mesmo pelas redes sociais, pelo YouTube também, e gosto muito dos livros dela e eu espero que no Brasil surjam mesmo que a situação melhore também, né? Por exemplo, temos a nossa amiga aqui do Brasil, ela que está aqui, ela disse que no Brasil é a mesma situação. Problemas relacionados ao investimento de universidades públicas. Yeah. No Brasil eu vi algumas semanas atrás, vi algumas correntes também de protesto pelas redes sociais, a questão de corte de verbas, né, e investimento nas universidades públicas, não só aos pesquisadores. O investimento em ciência e tecnologia vai ser sempre um problema, não é? O investimento em ciência e tecnologia vai ser sempre um problema em todos os países e acho que vai ser uma luta que cientistas, comunicadores, o que quer que seja, vão sempre ter que lutar. E, portanto, eu já percebi também que no Brasil estamos a passar a mesma fase, Portugal e Brasil, sob esse ponto de vista, que é, no fundo, o reconhecimento do cientista, o reconhecimento da carreira de cientista. E acho que é uma luta que vale a pena ter. É uma luta que vale a pena ter. É verdade, é verdade. E eu espero também poder, assim, partilhar mais experiência com os amigos também de Portugal, assim como no Brasil eu já estou aqui a fazer. E o canal Detetives do Cosmos irá continuar assim a buscar experiências de pessoas que sejam de outro país ou de Moçambique para poder partilhar. Uma das coisas que nós fazemos, o bate-papo astronômico, é a conversa com pessoas que fazem realmente alguma coisa relacionada à astronomia, sejam eles cientistas ou divulgadores científicos, astrônomos amadores ou profissionais. Então trazemos essas pessoas como uma forma também de interagir com elas de forma direta. Se alguém, por exemplo, em Moçambique ou em qualquer canto do mundo vê uma live dessa aqui, poderá ter algumas dúvidas esclarecidas Sim. com profissionais ou as pessoas que realmente fazem alguma coisa relacionada. Edson, e eu sei que nós já estamos mesmo a acabar, eu sei que já estamos mesmo a acabar, e eu não quero fazer disto um elogio gratuito, longe disso, mas quero-lhe pedir, quero muito pedir-lhe, que continue assim, e continue nessa sua luta. E acredito, por inteiro, que o trabalho que o Edson faz em Moçambique é muito mais precioso, é muitíssimo mais precioso que aquele trabalho que eu faço aqui em Portugal. E, portanto, daqui de Portugal envio-lhe um abraço, mas com este enorme desejo para que nunca perca essa alegria e essa capacidade de contagiar outros, porque acredito mesmo que o Edson é muitíssimo mais valioso em Moçambique naquilo que faz do que eu aqui em Portugal. E, portanto, olha, deste lado, neste continente, no continente europeu, e aqui em Portugal, tem desde já um admirador. Muito obrigado. E o seu trabalho também é muito valioso, é muito especial. Continua a realizar o seu trabalho e, por acaso, eu ainda não terminei lá, ainda não vi totalmente todos os seus vídeos, mas continuo a ver os seus vídeos que são muito interessantes. E são breves, 10 a 11 minutos, mas esses 10 minutos são 10 minutos que valem a pena mesmo. E tem também a recomendação dos livros.
o Miguel também recomenda alguns livros, não Sim, é? sim, Então, porque isso é eu algo... recebo vários livros, eu recebo sempre vários livros que tento que em Portugal não há muito a tradição de se fazer a divulgação de livros da área da ciência. Não há, portanto, a crítica literária, a análise literária que é feita nos jornais, na rádio e na televisão não costumam evidenciar ou premiar os livros de divulgação científica. E por isso, tendo eu aquela rubrica que é ciência pura e dura, e porque também tive um passado ligado ao mundo dos livros, como é óbvio, eu aproveito também para divulgar precisamente os livros de ciência que saem cá em Portugal. E estávamos aqui a falar, e até recebi esta semana mais 3 para poder falar, portanto, a vida, a grande história, e depois tenho até ao fim dos tempos, e portanto, olha, são livros que eu recebo e que também tenho o prazer de poder recomendar na Última Fronteira. Porque é fundamental, apenas porque é pura e simplesmente fundamental poder ter acesso a este tipo de outras fontes de informação, porque não está tudo na internet, nem a internet é em si uma fonte de conhecimento à prova de bala, porque não é. Nós sabemos muito bem que na internet também está presente muita desinformação, e apesar de tudo, aquilo que é publicado pelo menos deveria respeitar uma certa exigência editorial, uma certa exigência naquilo que é a informação, o conhecimento que é transmitido nos livros. E por isso é que eu também faço questão de divulgar livros de ciência na rubrica. É muito interessante mesmo o seu trabalho. Eu fico feliz por isso. Então, visitem o canal Miguel Gonçalves no YouTube, vão gostar, por acaso. E, bom, nós estamos aqui na nossa reta final e eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui presentes, por terem assistido a live até aqui e os outros que poderão assistir a live também mais tarde, porque existem alguns que não conseguem aceder na hora. Muito obrigado. E o obrigado especial vai para Miguel Gonçalves. Miguel Gonçalves, aqui em Maputo tem uma expressão para dizer obrigado em Xangano ou Ronga, que é uma das línguas maternas cá em Moçambique, em Maputo. Nós temos o seguinte, Canimambo. Canimambo significa obrigado. E eu respondo com uma expressão que é muito típica do interior do país, da zona de Castelo Branco, Proença, e digo bem haja Edson, pelo prazer que me deu nesta quase hora e meia de conversa. Eu vou estar atento ao Edson e ao trabalho que está a fazer. Posso-lhe desde já fazer uma promessa. Quando eu for a Moçambique, espero ir a Moçambique, quero muito conhecer pessoalmente o Edson e quero muito conhecer também muitas dessas crianças que se deixam fascinar pelo cosmos. E como estamos na reta final, quero também dar um grande, grande abraço a toda a lusofonia, a todos aqueles que falam a nossa língua e que se deliciam também com o cosmos e que, por favor, olhem para o Edson como fonte de inspiração e que possam também eles serem um bocadinho de faróis de cultura científica nos sítios em questão, porque nós só conseguimos de facto evoluir como sociedade se ela também for mais culta do ponto de vista científico. E há sempre aquela expressão lindíssima, ad astra per aspera, ou seja, até às estrelas por caminhos árduos. E às vezes são mesmo caminhos muito árduos, mas teremos sempre a recompensa lá em cima, quanto mais não seja, pelo sorriso de uma criança quando vê um telescópio. Obrigado pela sua disponibilidade. Vamos sempre olhar para o céu, não é? À noite, apreciar o céu, apreciar os astros lá e, se for possível, observar também pelo telescópio. E para quem tem conhecimento sobre astronomia, quem continua a ler os livros relacionados à astronomia e tal, é uma boa sugestão fazer a divulgação científica. Eu gostaria, em particular, de ver mais pessoas que realizam divulgação científica em Moçambique e até estou a criar algum projeto para poder abranger e apoiar pequenos projetos que poderão surgir futuramente e outros que já estão aqui a surgir. Então, esse projeto vai ser mesmo para apoiar novos projetos e para criar mais divulgadores científicos em Moçambique. Então, espero, sim, com essas ações, poder a criar mais, ou poder inspirar mais jovens a fazer a divulgação científica. Apesar de todas as dificuldades,
Eu também passo por todas essas dificuldades, não é nada fácil. Há quem pensa que é fácil para mim, mas não é fácil. E mesmo assim eu estou aqui firme, persistente. Então, meu muito obrigado a todos e continuemos a fazer Força essa, um a grande abraço e grande ciência. inspiração. Muito obrigado, obrigado a todos. É o fim da nossa live. Meu muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima. A próxima live acredito que será dentro desta semana. Antes do final de semana teremos uma palestra, acredito. Caso não, poderei, não verá uma publicação minha, mas para quem segue a página do Facebook Detetives do Cosmos ou simplesmente Edson Jackson pelo Facebook, né? Pode pesquisar Edson Jackson pelo Facebook. Quem quiser entrar em contato, entra em contato. Ou qualquer coisa, eu sempre publico lá, ou no YouTube, ou no Facebook, na página, ou no meu canal, aliás, na minha conta pessoal do Facebook. Qualquer coisa eu aviso, uma palestra, ou vamos ter no final de semana, no domingo, como sempre, todos os domingos nós temos uma live. Então, próximo domingo temos uma live confirmada e provavelmente mais uma live, mais uma palestra no meio da semana. Então, meu muito obrigado, estejam atentos ao canal Detetives do Cosmo e mais uma vez, por favor, inscrevam-se no canal. Para quem gostou, partilhe e deixe um like. Tchau, até a próxima. Bom final de semana e boa semana laboral.